Existe um tipo de afastamento que não separa, mas enlouquece. Um afastamento que impede a mente dele de descansar. Deixe-o seguir seu caminho. Deixe que sua ausência vire obsessão. E deixe que o único impulso dele seja voltar. Mas dessa vez movido por um desejo tão intenso que ele não conseguirá ignorar. Vou explicar agora mesmo o que é esse tipo de distância, por que ela age como um feitiço no inconsciente masculino e como usá-la para que você nunca mais seja a mulher que ele considera garantida, e sim aquela que a alma dele não para de buscar. Este vídeo vai ser especial, tenho certeza de que vai trazer valor de verdade. Então já deixa o like e se inscreve. É totalmente gratuito e me ajuda demais. Vamos começar. Primeiro pilar: o medo da ausência. Vou explicar por que o medo de ser esquecida é justamente o que sufoca a conexão. Existe um tipo de distância que não afasta, mas obceca. Uma distância que não nasce de raiva nem de orgulho, mas de uma força silenciosa que quase nenhuma mulher sabe explicar. E é isso que você vai descobrir aqui, porque enquanto você agir por medo de ser esquecida, continuará sendo uma sombra na vida dele, em vez de se tornar um sol impossível de ignorar. Você já se perguntou por quê? Quanto mais você teme que ele vá embora, mais distante ele parece ficar. Porque, quanto mais você deseja a mensagem dele, a atenção dele, o olhar dele, mais frio, ocupado e indiferente ele se torna. A resposta não está nas prioridades dele, nem em outra pessoa, nem sequer nos sentimentos dele. A resposta está dentro de você, na vibração do medo. Carl Jung dizia que aquilo que você nega acaba controlando você. E aquilo que você aceita acaba te transformando. E é hora de aceitar isso. Quando você entra em pânico com a ausência dele, tudo o que faz é sufocar a presença dele. Esse medo invisível se transforma em energia pesada, em mensagens pedindo confirmação, em perguntas em busca de segurança, em gestos que gritam: "Não me deixe, não me esqueça, não vá embora." E para o ego masculino, essa vibração funciona como uma corrente. Não importa quão doces sejam suas palavras, se sua energia diz: "Preciso que você preencha meu vazio", ele sente isso. Vou contar uma história real que ilustra bem isso. Ariadna, 31 anos, professora, com uma energia tão vibrante e calorosa que iluminava qualquer lugar por onde passasse. Quando conheceu Ricardo, no início tudo fluía. Ele a procurava, ligava, olhava para ela com admiração de verdade. Mas quando Ariadna começou a se apaixonar sem perceber, passou a agir movida pelo medo. Cada vez que ele demorava a responder, a mente dela era invadida por pensamentos negativos. Ele não gosta mais de mim. Deve ter encontrado outra pessoa. O que foi que eu fiz de errado? E o comportamento dela mudou. Deixou de priorizar trabalho, academia, leituras à noite, amigos. Tudo passou a girar em torno dele. Se ele não escrevia, ela escrevia. Se ele ficava frio, ela se tornava mais doce ainda. Se ele se afastava, ela se aproximava mais. Até que um dia, ele simplesmente parou de procurá-la. Ariadna ficou destruída, sem entender o que havia acontecido, já que sempre esteve presente, disponível, amorosa. Até que numa sessão de terapia, sua psicóloga disse algo que a marcou. Sua energia
não gritava amor, gritava medo. E um homem não quer se tornar o suporte emocional de uma mulher que já não consegue sustentar o próprio mundo. Naquele dia, Ariadna entendeu que era exatamente o medo de perdê-lo que estava criando a perda de verdade. Aqui está a verdade psicológica e energética. Quando sua mente fica obcecada em não perder algo, seu campo de energia se fecha em torno disso, como um cerco. E nenhum homem, por mais que ame alguém, quer se sentir aprisionado na ansiedade do outro, porque o medo da ausência gera pressão. A pressão gera sufocamento, e o sufocamento gera distância de verdade. Mas aqui está a virada que muda tudo. A distância magnética de verdade nasce quando você deixa de temer a ausência dele, quando entende que a presença dele é um presente, não uma tábua de salvação. Quando o silêncio dele para de tocar sua ferida e passa a ativar sua liberdade, sua frequência muda completamente. Você deixa de ser um ímã que grita preciso de você e se torna um sol silencioso que irradia luz e diz: estou bem aqui, mas se você quiser se aproximar, vai precisar ser grande o suficiente para suportar minha luz. Porque um homem não fica obcecado pela mulher que corre atrás dele, fica obcecado pela mulher tão segura de si que sua presença passa a ser sentida como um privilégio. E essa mulher não vira rainha por ignorar o homem. Vira rainha porque não precisa mais que ele a valide para saber quem ela é. Carl Jung dizia que a liberdade interior é o estado mais atraente que existe. E a virada acontece quando você se liberta do medo de ser esquecida, porque você entende que uma mulher verdadeiramente ela mesma nunca foi feita para ser esquecida. Então, antes de entender a diferença entre distância punitiva e distância magnética, faça a si mesma esta pergunta com total honestidade. Eu me afasto porque quero, ou porque tenho medo da ausência dele? Quando sua energia para de tentar conquistar e começa a se concentrar em si mesma, você vai ver o que acontece. Ele deixa de sentir pressão e passa a sentir vazio, e esse vazio vira sua obsessão. Continue comigo, porque no próximo pilar você vai entender a diferença entre o tipo de distância que afasta para sempre e o tipo que faz a alma dele te procurar, te admirar e te escolher como ninguém mais. Segundo pilar, distância punitiva versus distância magnética. Essa diferença decide tudo. Antes de continuar, um pedido sincero. Se inscreva no canal. Isso me ajuda a seguir criando esse tipo de conteúdo e é totalmente gratuito para você. Agora que você entende que o medo da ausência gera aquela sensação de sufocamento que afasta o outro, é hora de revelar algo que pouquíssimas mulheres sabem. Nem toda distância cria distanciamento. Existem dois tipos. Um que destrói tudo e outro que gera obsessão. Hoje você vai aprender a diferença entre os dois. Primeiro, vamos falar do tipo que a maioria usa sem perceber: a distância punitiva. Ela nasce da mágoa, do ressentimento, do orgulho, da necessidade de punir.
Quando ele não responde como você espera, quando decepciona, quando parece distante, sua ferida reage com um afastamento que, na verdade, é castigo. Como isso aparece na prática? Ignorá-lo de propósito mesmo vendo a mensagem dele, só para mostrar seu lugar. Se afastar com frieza, indiferença ou ironia. Recuar não por autorrespeito, mas para machucá-lo do jeito que ele machucou você. E aqui está a verdade dura. A distância punitiva não é poder, é dor disfarçada de indiferença. E o homem, mesmo sem perceber conscientemente, sente essa vibração como um ataque, como manipulação, como castigo. E o ego dele, que funciona como guardião, reage com a única coisa que sabe fazer quando se sente atacado. Se defende, se desliga, se afasta ainda mais. Vou contar outra história real. Cristina, 28 anos, designer gráfica doce, dedicada, estava com Javier, um homem carismático, forte, independente, mas emocionalmente evasivo. Um dia, depois de ele cancelar um encontro em cima da hora, a ferida antiga de Cristina reabriu. Em vez de expressar a dor com calma, ela aplicou aquele conselho comum da internet. Se ele te ignora, ignore-o em dobro. Então, ele sumiu. Parou de responder. Ela postou stories fingindo felicidade, com frases motivacionais que, na verdade, escondiam indiretas. Durante alguns dias, Javier até tentou entender o que estava acontecendo, mas sua energia não vinha de curiosidade genuína, e sim de confusão. Até que ele desistiu de vez. Quando Cristina finalmente respondeu, já era tarde demais. Ele tinha ido embora para sempre. Por quê? Porque a distância punitiva gera ressentimento, não admiração. Para o homem, aquela vibração não representava amor, representava punição. E punição, mesmo quando parece justificada, não constrói conexão. Separa. E aqui surge o segundo tipo de distância, aquele que muda tudo, a distância magnética. Ela não nasce da dor, mas da plenitude. Não é uma tática para provocar reação. É a consequência natural de uma mulher tão centrada em seu próprio universo que não tem tempo de correr atrás de quem não está presente. Como ela se manifesta? Quando ele não responde, você segue seu dia normalmente, sem quebrar sua energia. Quando os planos não se confirmam, você não fica chateada, simplesmente reorganiza sua vida, sozinha ou com outra pessoa. Se ele fica frio, você não reage com frieza, apenas volta para o seu centro, para o seu mundo, para a sua paz. Essa distância não gera ressentimento nele, gera vazio, um vazio que ele mesmo preenche com sua própria obsessão. E aqui está a psicologia por trás disso. O ego masculino precisa de espaço para idealizar. A ausência cria projeção. Aquilo que não se conquista com facilidade se torna o maior desejo. Mas essa distância não funciona se for usada como tática. Não funciona se você contar as horas até ele mandar mensagem. Não funciona se você continuar pensando nele enquanto finge estar ocupada. Só funciona quando você está genuinamente voltada para si mesma. Carl Jung dizia que o inconsciente masculino é atraído não pela mulher que implora, nem pela que pune, mas por aquela que habita o próprio reino com tamanha presença que sua ausência se torna um mistério impossível de ignorar. Outra história real. Lina, 33 anos,
advogada, mãe solteira, forte, mas com histórico de relacionamentos difíceis. Conheceu Sebastián, um homem bem-sucedido, com uma vida bastante intensa. No começo, a conexão parecia mágica, mas quando ele começou a ficar menos disponível, aquela velha ferida de Lina voltou a doer. Dessa vez, porém, ela fez diferente. Em vez de castigá-lo com frieza, em vez de demonstrar ansiedade em excesso, escolheu cultivar sua própria distância magnética. Voltou para a academia que havia abandonado, retomou o podcast que estava parado, saiu com amigas, se matriculou numa oficina de escrita criativa que sonhava fazer havia anos. De repente, sem forçar nada, sua energia voltou a se encher de vida, projetos e luz própria. Como consequência, Sebastián voltou a procurá-la, não como um homem entediado buscando distração, mas como alguém que sentia estar perdendo algo único e precisava recuperá-lo. Aqui está a verdade que transforma tudo. A distância punitiva nasce do ego ferido. A distância magnética nasce da alma inteira. Uma gera ressentimento e separação, a outra gera admiração e obsessão. Então grave isso hoje. Quando você se afastar, que seja para se honrar, não para magoar. Quando ficar em silêncio, que seja porque sua paz é maior que a necessidade de reagir. Quando se recolher, que seja porque seu mundo está esperando por você. E não porque você está esperando que ele venha correndo. Porque um homem não volta para a mulher que o pune. Ele volta para a mulher que, mesmo amando de verdade, nunca se entregou por inteiro à espera dele. Continue comigo, porque no próximo pilar vou revelar como criar esse vazio magnético. Uma mente que segue pensando em você mesmo quando jura que já não se importa. E essa alma forte é a verdadeira obsessão. Terceiro pilar, a arte de criar o vazio. Como o seu silêncio e o seu foco em si mesma se tornam a obsessão dele. Se você já entendeu que a distância magnética não é castigo, mas reflexo de plenitude, está pronta para aprender a arte mais poderosa da energia feminina, criar o vazio. Porque homens não ficam obcecados por uma mulher sempre disponível, nem por uma que reclama, mas também não fica indiferente com rancor. O homem fica obcecado pela mulher que sabe criar o vazio. Mas o que é criar o vazio de verdade? Não é desaparecer para manipular, não é cortar contato para punir, não é ignorar enquanto fica de olho na tela esperando a mensagem dele. Criar o vazio é uma arte energética. É se recolher dentro de si mesma com tanta intensidade que a mente dele passa a precisar preencher o espaço que você deixou. Vou contar outra história real. Fabiana, 38 anos, treinadora, mãe de 2 filhos, levava uma vida tranquila. Conheceu Andrés, empresário bem-sucedido e divorciado, com uma vida bem independente. No começo, ele a procurava sem parar. Mensagens de manhã, videochamadas ao meio-dia, encontros à noite cheios de conexão e profundidade. Mas com o tempo, Andrés começou a espaçar as mensagens. Ficou mais lento para responder, mais focado no trabalho, e a ferida de abandono de Fabiana voltou a arder. Sua mente gritava para ela escrever primeiro, dizer que sentia saudade, perguntar se estava tudo bem. Mas algo dentro dela dizia: não se mova por medo, mova-se por amor próprio. Naquele dia, em vez de correr atrás dele, Fabiana criou o vazio.
Voltou para a prática de yoga ao amanhecer. Começou a escrever o livro que havia adiado por anos. Por causa dos relacionamentos, se inscreveu numa oficina de culinária consciente. Passou a caminhar sem celular. Voltou a dançar sozinha na sala enquanto os filhos dormiam, como fazia antigamente. E sem perceber, sua mente foi se enchendo de si mesma. Ele deixou de ser o centro do mundo dela. Passou a fazer parte do mundo dela, mas não era mais o mundo inteiro. Essa é a arte de criar o vazio. Preencher-se tão completamente que a ausência dele deixa de doer e vira espaço de expansão. E aqui está a psicologia por trás disso. Quando você deixa um vazio na vida dele, a mente dele o preenche com as lembranças de você. Quando você não está presente, a projeção que ele tem de você entra em ação. Quando você não responde, ele imediatamente começa a se perguntar no que você está pensando, com quem está, em que mundo você vive. E o mistério é o maior combustível da obsessão. Mas atenção, criar o vazio não é sumir fingindo estar ocupada enquanto fica checando se ele está online. Isso não é vazio, é ansiedade disfarçada. O vazio de verdade acontece quando sua vida está tão plena que, mesmo que ele apareça, isso não muda o rumo dos seus dias. Carl Jung dizia que a maior atração não nasce do desejo de possuir, mas da impossibilidade de conhecer tudo sobre alguém. É isso que uma mulher cria quando vive para si mesma. Um espaço de mistério, um campo de energia que não pode ser totalmente compreendido. Porque um homem pode amar seu corpo, admirar sua inteligência, desejar sua energia, mas o que realmente o obceca é aquilo que ele não consegue possuir, o seu mundo interior. Aqui estão práticas concretas para criar esse vazio de verdade. Primeiro, volte para suas paixões. Não passatempos que só distraem, mas atividades que expandem sua alma e fazem você perder a noção do tempo. Segundo, silencie sua necessidade de resposta imediata. Quando sentir ansiedade pelo silêncio dele, use isso como sinal para mergulhar em si mesma. Medite, caminhe, escreva, cante. Terceiro, pare o impulso de contar tudo a ele. Não se trata de esconder segredos, mas nem tudo precisa ser dito. O que você guarda para si vira seu magnetismo silencioso. Lembre-se de quem você era antes de conhecê-lo. Redescubra hábitos, sonhos, amizades e rotinas que você deixou de lado por causa dele. Coloque sua atenção de volta ali. E aqui está a revelação final deste ponto. O vazio não afasta. O vazio cria um espaço para que a mente dele, o instinto dele e a energia masculina dele se voltem para você. Um homem não consegue te conquistar se não existir um espaço onde ele possa te encontrar. Se você está sempre presente, a mente dele descansa. Se você se recolhe, a mente dele fica inquieta. E a inquietação é o primeiro passo da busca. Então, alma forte, se pergunte com honestidade total: meu silêncio é vazio de plenitude ou é punição disfarçada? Meu afastamento vem de realização ou de ressentimento? Porque um homem não fica obcecado pela mulher que o ignora para machucá-lo. Fica obcecado pela mulher que, mesmo amando de verdade, está profundamente absorvida no próprio universo. Continue comigo, porque no próximo pilar vou contar a história real de uma mulher que, ao se tornar rainha do próprio reino interior, fez com que um homem que a tratava como garantida voltasse com um desejo e um respeito que ele nunca havia sentido por ninguém.
Quarto pilar: a história da rainha em seu reino. Vou contar como uma mulher ocupada consigo mesma se tornou irresistível. Existem histórias que não só inspiram, elas acendem algo dentro de você que já existia, só estava adormecido. Hoje quero contar a história real de uma mulher que entendeu a arte da distância magnética não como estratégia, mas como consequência natural de se tornar rainha do próprio reino. Renata, 41 anos, arquiteta, divorciada há 3, mãe de um adolescente. Quando conheceu Maurício, empresário carismático, confiante, com uma energia que preenchia qualquer ambiente, seu mundo foi sacudido. Depois de anos focada só no trabalho e no filho, ela voltou a sentir aquela faísca, aquela vida, aquela vibração que a fazia se sentir mulher de novo. No começo, Maurício a cortejava intensamente. Mensagens de bom dia e boa noite, flores enviadas ao escritório, planos espontâneos, olhares profundos que a faziam estremecer. Renata se apaixonou e, como acontece com muitas mulheres, sem perceber, foi entregando sua essência mais íntima. Passou a recusar trabalhos freelance para ficar disponível caso ele ligasse, cancelava jantares com amigas quando ele aparecia de surpresa, esperava acordada pelas mensagens dele à noite e, se não chegassem, sua noite virava um problema. Um padrão se repetiu. Quanto mais disponível Renata ficava, mais distante Maurício se tornava. As mensagens diárias viraram uma a cada 3 dias. Ele parou de propor almoços espontâneos, só havia nos fins de semana, e nem sempre. Renata sentiu o medo tomar conta do corpo, aquele velho medo da ausência, de ser esquecida, achando que aquilo era só mais uma miragem repetindo o padrão da vida dela. Até que, numa sessão com sua coach de liderança feminina, ouviu uma frase que a atingiu e, ao mesmo tempo, a reconstruiu. Uma rainha não espera ser escolhida. Uma rainha se escolhe todos os dias. E é por isso que quem quiser ficar ao lado dela vai precisar conquistar o próprio reino dela primeiro. Renata percebeu que desde que conheceu Maurício, tinha deixado de viver no próprio reino. Havia abandonado o trono para ficar esperando na porta, torcendo para vê-lo entrar. Naquele dia, decidiu que aquilo tinha que acabar. Voltou ao seu estúdio de yoga, seu templo, o lugar onde sua mente se acalmava e sua energia se expandia, e que havia abandonado justamente porque as aulas coincidiam com os horários em que ele costumava ligar. Aceitou um projeto de design de interiores em outra cidade, algo que sempre quis fazer, viajar e trabalhar ao mesmo tempo, mesmo pensando, se eu viajar, ele não vai poder me ver. Iniciou um processo de cura energética, não para atraí-lo, mas para limpar de si a necessidade de ser escolhida. Voltou a escrever no blog sobre arquitetura emocional, projeto que havia largado antes do divórcio. Durante essas 2 semanas de transformação, ela não recebeu nenhuma notícia de Maurício, nem mensagem, nem ligação. A antiga Renata teria desmoronado. Essa nova versão se sentia plena. Todas as noites ao deitar, sorria de gratidão, porque pela primeira vez em anos sentia que sua vida era realmente dela. E para a alma de uma mulher, isso é liberdade. E então, aconteceu o inevitável.
Num domingo à tarde, saindo da aula de yoga com o rosto relaxado e a alma cheia, recebeu uma mensagem de Maurício. Oi, rainha, não tenho notícias suas há dias. Está tudo bem? Estou com saudades. Renata sorriu. Não por ego, mas por alma. Porque ele havia entendido algo que toda mulher precisa absorver. Um homem não sente falta da mulher que está sempre presente. Sente falta daquela que habita um mundo tão fascinante que sua ausência se torna um vazio impossível de ignorar. Mas o mais surpreendente não foi a mensagem. Foi o que aconteceu depois. Quando finalmente se encontraram, Maurício estava diferente. O olhar dele não era mais o de quem considera uma mulher garantida. Era o olhar de quem sente que, se não agir, pode perdê-la. E naquele olhar havia algo que Renata nunca tinha visto. Respeito, admiração, fascínio. Porque quando uma mulher se torna rainha do próprio reino, ela não precisa ignorar um homem para atraí-lo. Sua própria energia cria um campo magnético ao qual ele não consegue resistir. Carl Jung dizia que a atração mais profunda não nasce do que você mostra, mas do que você guarda em silêncio, do que não precisa de explicação porque simplesmente é sentido, porque ressoa. Então, alma forte, grave isto hoje. Seu reino é seu trono é seu mundo é seu. E quem quiser entrar vai precisar ser grande o suficiente para sustentar sua expansão e consciente o bastante para respeitar sua presença. Continue comigo, porque no próximo pilar vou revelar como recebê-lo quando ele voltar, para consolidar de vez seu novo status e te transformar na mulher que não precisa mais esperar para ser escolhida. É ela quem escolhe. Quinto e último pilar. Quando ele voltar, vou explicar como recebê-lo para consolidar seu novo lugar de valor. Se você aplicou tudo o que foi dito até aqui, já sabe o que vai acontecer. Quando uma mulher cria vazio com poder, quando sua distância é magnética e não punitiva, quando sua vida se torna tão centrada nela mesma que sua energia para de vibrar em desespero, ele volta, às vezes com uma mensagem tímida, às vezes com um chamado urgente, às vezes com um silêncio provocador tentando arrancar uma reação, mas ele volta. E é justamente aqui que a maioria das mulheres perde tudo de novo, na forma como o recebem. Porque se, quando ele retorna, você reage a partir da velha ferida, todo o trabalho energético que fez desmorona em segundos. Vou contar outra história real que mostra isso com clareza. Verônica, 29 anos, gerente de comunidade, coração grande, energia gentil, com um histórico de relacionamentos em que sempre foi quem mais deu. Depois de aplicar a distância magnética com seu parceiro Alejandro, um homem de vida caótica e imaturidade emocional, ele voltou a procurá-la. Parou de sumir o dia inteiro. Passou a mandar mensagem toda noite perguntando como ela estava. Insistiu em confirmar planos. Insistiu em vê-la. Mas no dia em que finalmente se encontraram, Verônica o recebeu como sempre havia feito, com um abraço ansioso, escondido atrás de perguntas que denunciavam seu medo. Por que você sumiu? Sentiu minha falta? Aconteceu alguma coisa?
com um brilho no olhar que gritava: "Você voltou, agora posso ficar bem de novo." E Alejandro, em vez de se aprofundar na conexão, sentiu alívio. Não admiração, não fascínio, não desafio, apenas alívio, porque sem perceber, Verônica mostrou a ele que, mesmo que a distância tivesse abalado a relação, ela sempre estaria ali para ele, independentemente de como ele agisse. Aqui está a verdade psicológica e energética que você precisa incorporar. A forma como você o recebe define se ele volta com respeito e desejo ou com conforto e rotina. Se você o recebe por carência, reforça o ego dele. Se você o recebe por ressentimento, ativa a defesa dele. Mas se você o recebe a partir do seu centro, da sua paz, do seu trono, a alma dele sente isso como um choque elétrico e a mente dele interpreta como admiração. Carl Jung dizia que a verdadeira força feminina é silenciosa, não busca provar nada, apenas é, se manifesta, e quem a percebe nunca mais a enxerga do mesmo jeito. Então, como receber um homem que volta depois de ter sentido sua distância magnética? Com calma. Se ele escrever enquanto você está ocupada, responda depois, sem pressa. Isso não é jogo, é respeito pelo momento presente, com um toque de carinho. Quando o vir, cumprimente com um sorriso gentil, sem aquele brilho ansioso que grita: "Finalmente você chegou." Seja curiosa, seja leve. Não pergunte por que ele sumiu, pergunte como foi a semana dele. Faça-o se sentir visto, não interrogado, com soberania na energia. Que suas palavras digam: "Que bom te ver", mas que sua vibração diga: "Meu mundo está completo, com ou sem você." Aqui está a verdadeira alquimia. Um homem não fica com você porque precisa de você. Ele fica porque sente que sua vida é tão plena que sua presença é um privilégio, não uma necessidade. Vou contar como terminou a história de Verônica. Depois daquele primeiro reencontro, Alejandro voltou a procurá-la como antes, mas ela, mesmo amando-o, sentia na alma que algo estava errado. Havia experimentado a distância magnética, sentido seu próprio poder, e ao voltar a vibrar na antiga ferida, sentiu que estava traindo a si mesma. Então, um dia, com uma paz que nunca havia sentido antes, disse a ele: "Alejandro, percebi uma coisa. Eu te amo, mas amo ainda mais a minha paz, e com você eu vivo sempre em guerra comigo mesma." Naquele dia, Verônica escolheu seu reino, e mesmo doendo, algo dentro dela se selou para sempre: sua dignidade. Aqui está a síntese final deste pilar. Quando ele voltar, receba-o como uma rainha recebe um visitante, com respeito, gentileza, abertura, mas com a certeza de que sua presença é bem-vinda, não indispensável. Não seja a mulher que se derrete quando ele retorna. Seja a mulher que sorri e pensa: "Faz sentido que você tenha voltado. Não existe outro lugar como este reino." Porque um homem pode se envolver com várias mulheres, mas fica obcecado por apenas uma, aquela cuja energia ele nunca consegue possuir por completo. Carl Jung dizia que o que mais atrai não é o amor que se entrega por inteiro sem limites, mas o amor que se compartilha livremente por escolha. Continue comigo, porque para fechar tudo isso, vou deixar uma declaração que vai ativar sua energia magnética, para que você nunca mais duvide do seu poder.
Em resumo, agora você já sabe. Não é a proximidade que faz um homem te amar, é a distância magnética que o faz te amar. Lembrar de você quando não está por perto, te idealizar quando não pode te tocar e te procurar quando sente que a vida dele segue girando com ou sem ele estar presente na sua. Hoje você entendeu que não se trata de ignorá-lo para castigá-lo, nem de se afastar para provocá-lo, mas de se recolher em si mesma com tanta força e amor próprio que a alma dele sinta que precisa amadurecer para merecer você. Porque uma mulher que cria vazio não é fria, é consciente. Uma mulher que não corre atrás não é indiferente, é sábia. Uma mulher que habita seu próprio reino não é egoísta, é uma rainha. Comente abaixo. Hoje escolho ser rainha do meu reino e decrete que, a partir de agora, sua presença é um privilégio, seu tempo é sagrado e sua energia é um campo magnético que ninguém vai esquecer. E lembre-se sempre, amor não é algo que se implora. Amor se atrai justamente pela distância que faz alguém voltar, obcecado. Se esta mensagem ressoou com sua alma, é hora de dar o próximo passo. Inscreva-se para continuar elevando sua energia a cada novo vídeo. Deixe seu like, compartilhe com alguém que também precisa se libertar e deixe seu relato nos comentários para essa mensagem ficar gravada na sua energia. Mas não vá embora ainda. Na tela está o vídeo que dá continuidade a essa jornada de transformação. Clique e continue, porque sua alma já começou essa caminhada e merece completá-la. Como sempre, aqui é Jung e a alma, seu psicólogo e filósofo favorito. Até a próxima.